Muito bom, a gente encontra no Daf Memdalet Amud Aleph, lá para baixo. A gente contou aqui sobre em alguma situação, alguma guerra de David Amelech, que ele pegou coisas que a priori pertenciam à idolatria e não ficou muito claro o que que ele fez com isso. Se em um passo está escrito que ele queimou, em outro passo está escrito que ele levou com ele. E a gente explicou que a diferença é a seguinte: o que ele queimou foi antes de trazer, arranjar um goi, e tiagiti, antes de arranjar um goi para anular a idolatria, mas depois que esse goi anulou a idolatria, tudo ficou permitido. Certo? Atagiti, itiagiti ba ubitla. Ponto. Agora, foi dito o seguinte, Mishkalak Karzahav, uma das coisas que David Amelech encontrou lá e pegou foi uma baita coroa enorme que tinha o peso de um Kikar Zahav. Não sei qual é exatamente o valor de um Kikar Zahav, mas é algo extremamente pesado, certo? Uma quantidade muito grande de ouro, então aparentemente era uma coroa muito, muito pesada. Pergunta Gemara, "Eichi matzah manechle?" Lá. Pergunta Gemara, como David Amelech colocava essa coroa que tinha o peso de um Kikar Zahav? É tipo uma coroa de 100 quilos, algo do tipo. Como pode ser? A maravilha da Marav, Reuyala no Achadrosh David. Não é que David Amelech usava essa coroa, e sim era uma coroa que era Raui para colocar na cabeça de David Amelech. Quer dizer, uma coroa tão bonita, tão especial, que era Raui colocar ela em David Amelech. Merecido, certo? Combina com ele, mas não era uma coroa para ser usada, era mais uma coroa de enfeite, aparentemente. Rabeus Berbechenin Amar, Even Shoevet Aita. Aita ba, de Avadara lá. Rabi Yossi Rabi Hanina fala que em cima do trono de David Amelech, ele aparentemente só usava essa coroa quando ele estava sentado no trono. Em cima do trono de David Amelech tinha uma Even Shoevet, um ímã que segurava a coroa, ou seja, David Amelech sentava, a coroa ficava apoiada na cabeça dele, mas em cima tinha um ímã que puxava a coroa para cima. Então ele não carregava ela, mas ficava na cabeça dele. E Rabi Lazar, Amar, Evne Karai Taba Sheshaveh Kikar Zahav. Para Belezar que não é que a coroa realmente tinha o peso de um Kikar Zahav. Kikar é um tipo de volume de ouro. Fala Gumará, não, tinha uma pedra preciosa que tinha o valor de um Kikar Zahav, ou seja, era valiosa como um Kikar Zahav, mas não é que era realmente 100 quilos de ouro, digamos assim, certo? Chutando um número, tinha lá uma pedra tão preciosa que tinha o valor dessa quantidade de ouro, mas não tinha tanto peso. Zot Aitali que picudeja natzarti. David Amelech fala, olha, isso que eu recebi, isso que eu mereci, bishut, o fato de que eu, natzarti, eu cuidei, picudeja, das mitzvot de Akadosh Baruch Hu. Ou seja, David Amelech fala que ele recebeu essa coroa era para ele, bishut isso, que ele cuidou das mitzvot da Torá. Mike Amar, o que ele quis dizer? O que David Amelech está querendo falar aqui? Arik Amar, bishar shepikudecha natzarti, bishut isso que os suas mitzvot eu cuidei, zota itali ledut. Essa coroa era para mim um testemunho. Ou seja, de alguma forma, quando a gente vê lá na continuação, a coroa de David Amelech testemunhava que ele seguiu os caminhos de Akadosh Baruch Hu, os caminhos da Torá. Mas edutá, o que é edut? O que realmente isso daqui servia de testemunho? Amar Rabbi Shimon ben Levi, she'ama nicha bimkom tfilim ve'olam tov. Fala Rabbi Shimon ben Levi, a coroa aparentemente era muito grande, era muito larga, mas na hora que David Amelech colocava na cabeça, ela ficava justamente do tamanho da cabeça dele, ou seja, a coroa diminuía de acordo com o tamanho da cabeça. Então, essa coroa milagrosa, aparentemente, ela era o sinal, era o testemunho de que David Amelech estava seguindo o caminho de Akadosh Baruch Hu, por isso acontecia para ele esse milagre. Agora, está escrito que ele colocava, quando ele colocava a coroa no lugar do tefilim. Então, quando ele colocava a coroa na cabeça, ela diminuía de acordo com o tamanho da cabeça de David Amelech e ficava boa. Mas por Dagmará, vai no rei tefilim, David Amelech tinha que colocar tefilim, como ele vai colocar tefilim com a coroa? Amarav Baravitza, Makom Yesh Barosh, Raul Laniach Bostei tefilim. Na cabeça, na parte da frente da cabeça, tem lugar para colocar dois tefilim. Então, na parte externa, aparentemente, David Amelech realmente colocava o tefilim, e na parte interna ficava a coroa. ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו את הנזר ואת העדות. De quem está se tratando aqui? Et Ben Amelech, Memshech Yoyada Vanav. Tá bom? Quando foram nomear
acho que quando foram nomear Shlomo Amelech, quando for, se não me engano, Shlomo, quando foram nomear Shlomo de rei, levaram o rei, certo? Eles levavam eles para um riozinho onde faziam a unção, onde nomeavam o rei, e colocavam nele, está escrito no Pasuk, vai lá, colocaram nele Nezer e Edut. Nezer Zoklila, Nezer é a coroa, Edut, a maravilha da maravilha, Edut, hu lebei David, shekol aroi lemalchut, olam tov, vechol shein olam malchut, ein olam tov. Quando está escrito que foram colocado nele Nezer e Edut, Nezer é a coroa, o que que é Edut? Edut é o testemunho, qual o testemunho? Então é exatamente igual a história de David Amelech com a coroa dele. Então, viu, dá? Foi colocado na cabeça de Shlomo Amelech a coroa e o testemunho. A coroa, e essa coroa era o testemunho de que ele merecia ser rei no lugar de David Amelech. Por quê? Então, qual é Edut, qual é o testemunho? Edut lebeit David. Essa coroa servia de testemunho para a casa de David Amelech. Shekol araui lemalchut olam tov. Todo mundo que ele é raui, que ele tem o direito de ser o rei, a coroa ficava boa na cabeça dele. Mas quando ele não merecia o reinado, aí essa coroa não ficava boa na cabeça dele. Certo? Como a gente encontra com um dos filhos de David Amelech, antes que Shlomo foi nomeado rei, veio um outro dos filhos de David Amelech. David Amelech estava falecendo, certo? Ele estava velhinho na cama, e veio um dos filhos chamado Adoniá e queria ele ser o rei. Agora, David Amelech tinha prometido para Batsheva, a mãe de Shlomo, que Shlomo seria o rei logo depois dele. Mas esse Adoniá, ele tentou assumir o reinado antes do falecimento de David Amelech, e aí está escrito no Pasuk, ele estava tentando se elevar, se vangloriar, se gabar, dizendo, eu vou ser o rei. O que é mitnase? Aqui mitnase é uma linguagem de se vangloriar, de se gabar, mas fala Rav em nome de Rav, que aqui o Pasuk vem dizer que ele ficou tentando colocar a coroa na cabeça dele para ser exatamente funcionar, ficar boa e entenderem que ele é o rei, mas isso daqui não funcionou, isso daqui não deu certo. E no momento que isso não funcionou, o que ele fez? Ele decidiu demonstrar o reinado dele não através da coroa, e sim através do poder. Então ele andava numa carruagem com parashim, cavaleiros na frente dele e 50 pessoas correndo na frente, ou seja, tinha carruagem, os cavaleiros na frente com os cavalos e 50 soldados correndo na frente da carruagem, e ele usou isso para demonstrar que ele é o rei, certo? Ele usou isso como sinal de rei e não a coroa. Perguntaram, o que tem de mais? Tem muita gente que tem seus cavaleiros e seus soldados correndo na frente, como isso era sinal de que ele era rei? Fala, esses soldados, eles passavam por uma cirurgia na qual tiravam deles o techol, não sei como fala techol em português. Os mefarshim explicam aqui que techol é um dos órgãos internos da pessoa que fazem com que ele sinta cansado, então, para ele descansar. Mas esses soldados tiravam dele o techol e eles não sentiam cansaço. Eles conseguiam correr a maratona inteira sem cansar, e a sola do pé deles era. Também aqui era uma cirurgia, eles deixavam elas duras, não sei se tiravam a carne, algo do tipo, que eles não sentiam o chão. Eles não sentiam o chão, era mais dura, ou se era só o osso, não sei o que era exatamente, mas fazia eles não sentirem espinhos no chão, nem nada do tipo. Era como uma ferradura que se coloca nos cavalos, assim faziam com algumas pessoas também, e eles conseguiam correr sem fim em qualquer lugar, então era algo realmente diferente, era sinal de Malchut. Virando o Amud da Mem Dalet Amud Bet. Fala pra gente a Mishnah, Shal Proclus ben Pluspus, et Rabban Gamliel be'aku she'er ochetz bemerchatz shel Afrodite. Certa vez, Rabban Gamliel, ele estava em um Beit Merchatz, em uma casa de banho que pertencia a Afrodite, certo? A deusa grega. Então, esse Proclus, filho de Pluspus, perguntou para Gamliel o seguinte: olha, você está aqui numa casa de banho que é ligado a uma deusa grega, quer dizer, algo ligado à idolatria. A Marley perguntou o seguinte para Gamliel: está escrito na sua Torá, está escrito que você não pode ter contato nenhum com idolatria, você não pode pegar nenhum pedacinho das idolatrias. Perguntou para ele, então me diz uma coisa, por que você está tomando banho aqui nessa casa de banho, que é uma casa de banho que pertence à idolatria, pertence a Afrodite?
Amarlo, respondeu a Gamliel, em Meshivim Bamerchatz. Ele falou, olha, aqui no banheiro eu não tenho como responder para você, certo? Aqui na casa de banho, é um lugar onde as pessoas não estão vestidas, aqui eu não posso discutir com você de Torá, eu não tenho como responder. Depois a gente conversa. O Ksheyatzá, quando eles saíram, Amarlo falou a mulher, Anilo bati bigvula, riba bigvuli. Rabban Gamliel falou o seguinte, falou, olha, não é que eu vim na casa de banho dela, de Afrodite, da deusa grega, e sim ela veio na minha casa de banho. O que significa isso? Em nomrim naase merchatz noi Afrodite, el omrim naase Afrodite noi la merchatz. Nas casas de banho, quando tinha a imagem de Afrodite, a imagem da idolatria nas casas de banho, não é porque falaram, olha, vamos construir uma casa de banho para Deus Afrodite. Pelo contrário, eles tinham uma casa de banho e falavam, olha, vamos colocar de enfeite para a nossa casa de banho uma imagem de Afrodite, uma estátua dela. Então, o principal aqui é a casa de banho. A Afrodite ela é secundária, ela é só um enfeite, só um adorno para a casa de banho. Por isso, essa casa de banho não é considerada idolatria, mesmo que tenha lá uma estátua. Assim Rabban Gamliel respondeu. Davar acher, outra explicação que talvez ele falou para esse goi que perguntou para ele, Im notnim lecha mamon arbe, yeta nichnas leavodat kochavim shelcha arum balkeri umashtin befanea. Falou Rabban Gamliel pelo seguinte, olha, mesmo que alguém te dê muito dinheiro, você não vai entrar na sua igreja, você não vai entrar na sua casa de idolatria sem roupa, urinar na frente da sua idolatria, quer dizer, você não vai desprezar o seu Deus, desprezar a sua estátua, nem por muito dinheiro. זו עומדת על פי אביו, וכל העם משתינים לפניה, לא נאמר אלא אלוהים, את שנוהג בהם משום אלוה אסור, את שנוהג בהם משום אלוה מותר. Ora, Gamliel, essa aqui também. Essa daqui, essa estátua de Afrodite que tem aqui, ela ficava onde saía a água que ia para a casa de banho. Então fala, vamos ver, olha, que tipo de idolatria é essa? As pessoas entram aqui sem roupa nenhuma, urinam na frente da idolatria, na frente da estátua, quer dizer, ninguém valoriza essa estátua, ela é completamente desrespeitada, ela é completamente desprezada. Então fala, Gamliel, lo neemar et Elohem, o Pasuk falou a proibição de ter proveito de idolatria, são idolatrias são consideradas deuses, que significa etnoegbo mishum eloa asur, quando as pessoas tratam essa estátua, essa idolatria como Deus, é proibido, etnoegbo mishum eloa mutar, mas quando tratam dessa forma, que as pessoas entram sem roupa na frente da estátua, urinam, fazem de tudo lá, isso daqui não tem valor idólatra, não tem valor divino, então não tem problema de idolatria, por isso eu posso tomar banho nessa casa de banho, certo? Assim respondeu Rabban Gamliel. Pergunta a Gemara, na hora que o Goi perguntou para ele como você está tomando banho na casa da... Como você está se banhando aqui na casa de banho de Afrodite? Rabban Gamliel falou, olha, a gente está no banheiro, a gente está num lugar onde as pessoas estão sem roupa, num Beit Merchatz, não posso te responder. Pergunta a Gemara, como ele falou isso? A priori, num lugar, numa casa de banho onde as pessoas estão sem roupa, é proibido estudar lá a Torá, certo? Tem o banheiro que a gente sabe que você não pode estudar a Torá, não pode ouvir um shiur no banheiro, algo do tipo, mas em lugares que são lugares onde as pessoas ficam lá sem roupa geralmente, como na casa de banho ou no mikve, por exemplo, certo? Casa de banho é igual o mikve hoje em dia, tinha as casas de banho antigamente, onde todo mundo sentava lá, um negócio, um lugar público, etc. Não tinha chuveiro em casa, então tinha um lugar público para isso. Então, pergunta Gemara, nesses lugares é proibido estudar a Torá, é proibido falar de Vrei Torá. Então, pergunta Gemara, a própria resposta de Rabban Gamliel, não posso te responder porque a gente está na casa de banho, isso daqui é uma alahá, então como ele falou isso lá dentro? Em todo lugar é permitido pensar em Vrei Torá, independente da sujeira que está em volta do lugar onde a pessoa se encontra, ou do cheiro ruim, fora casas de banho e banheiros, esses lugares é proibido mesmo pensar em Divrei Torá. Então, como Rabban Gamliel veio para ele e falou, olha, não posso te responder, a gente está na casa de banho. Isso próprio é uma halakha que não poderia ter sido dita lá. E se você quiser explicar que Rabban Gamliel não respondeu em hebraico, ele respondeu em romano, latim, ou a língua que fosse lá, Ve'amarabai, Abai falou, Dvarim shel chol mutar leomram b'lashon kodesh, Dvarim shel kodesh asur leomram b'lashon chol. Abai fala que o principal não é a língua que você usa, e sim o conteúdo. Coisas de chol,
coisas que não são ligadas a Kedushá, a Mitzvah e Alachot, eu posso falar mesmo em Lashon HaKodesh no banheiro. Coisas de Kodesh, coisas que tem Kedushá, é proibido falar no banheiro mesmo numa língua que não seja Lashon HaKodesh. Então, um Var Torá em português também não pode ser falado no banheiro. Então, falar que Rabban Gamliel respondeu em latim não resolve a situação, porque mesmo o latim, Alachot é proibido falar no banheiro de qualquer jeito. Tana, então, responde a Braita que Sheyatsa Amarlo en Meshivim Bamirchat. Então, isso vai que não. Que a verdade, na realidade, Rabban Gamliel não respondeu. Rabban Gamliel deixou quieto, não respondeu na hora. Quando eles saíram do Beit HaMerchatz, aí Rabban Gamliel respondeu para ele e falou: olha, não tenho como. Não tenho como. Não podia ter te respondido lá dentro, porque a gente estava no Beit HaMerchatz, mas ele não falou isso lá dentro. Agora a Gemara vai discutir se a resposta de Rabban Gamliel para esse goi é boa ou não é boa, certo? A gente vai ver lados diferentes. Amar Rav Chama Bar Yosef Berebi. Falou Rav Chama Bar Yosef, filho de Rebi, Amar Rabi Oshaya, em nome de Rabi Oshaya. Tshuva gnuva estivor Rabban Gamliel leoto egmon, veni omer ina gnuva. Rabi Oshaya falou que a tshuva, a resposta de Rabban Gamliel para esse cara que perguntou lá, é uma tshuva gnuva, é uma resposta roubada, quer dizer, não é uma resposta de verdade, foi só para o cara não incomodar. E eu, fala Rav Chama Bar Yosef, eu acho que não, acho que foi uma boa resposta. Aí agora vai começar a explicar por que sim, por que não. Magnuvtei. Por que, de acordo com Rabi Oshaya, a resposta não foi boa? De Kamarlo, o que Rabban Gamliel falou para ele? Rabban Gamliel falou o seguinte: olha, essa idolatria não é considerada uma idolatria, não tem problema ficar nessa casa de banho, por quê? Porque olha como as pessoas tratam a idolatria, as pessoas entram aqui sem roupa, urinam na frente dela, quer dizer, ela é desprezada, já que ela é desprezada, ela não é considerada idolatria. Por isso, posso tomar banho aqui. Só que Rav Oshaya diz que essa resposta não foi boa. Por quê? E daí que eles urinam na frente da idolatria. Vareirava falou, tinha uma avodá zará chamada Baal Peor, que Baal Peor significava o seguinte, era um tipo de idolatria que, como você fazia o serviço para a idolatria, as pessoas iam na frente da idolatria, viravam de costas, abaixavam a roupa e faziam as necessidades. Essa era a idolatria. E Rava falou, olha, você vê que tem idolatrias que o próprio serviço delas é desprezar, é fazer as necessidades na frente dela, e ela não deixa de ser idolatria por causa disso. Então fala Velshai, a resposta de Rabban Gamliel, que essa Afrodite não é considerada idolatria porque as pessoas urinam na frente dela, entram lá sem roupa na casa de banho, essa resposta não é boa. Por quê? Porque isso não anula a idolatria, como a gente vê em Baal Peor. Omer, agora Rav Chama Bar Yosef fala que não, que lá a resposta de Rav Gamliel sim foi boa. Por quê? Em Nagnuva, a resposta não foi roubada, não foi fraca. Zovodata bechach, vezoinavodatá bechach. Baal Peor, essa é a vodazara, esse é o serviço. Tem uma idolatria que o serviço dela é ficar de costas e fazer as necessidades. Tem uma idolatria que essa é a idolatria. Mas Afrodite não é isso. Afrodite era um tipo de idolatria que as pessoas faziam sacrifícios para ela, sacrifícios normais, como qualquer idolatria valiosa. Então, nesse caso, quando tratam ela com desprezo, ela perde a força. Então a resposta de Rabban Gamliel é válida, ou seja, uma idolatria que o serviço dela é fazer as necessidades na frente da idolatria, ela não é anulada através desse ato, porque esse ato é o próprio serviço da idolatria. Mas uma idolatria que o normal é fazer para ela sacrifícios e eu ajo com ela com desprezo, isso daqui anula o nome da idolatria. Então, o que Rabban Gamliel falou com relação a essa casa de banho estava certo. Amarabaye, Gnuv Tameach. Abaye fala que não, a discussão aqui é a seguinte: por que a resposta de Rabban Gamliel talvez não é boa e por que sim é boa? É isso que a gente vai ver na continuação da Gemara. Abaye fala o seguinte: por que não seria boa? De Kamar Lei, Rabban Gamliel falou o seguinte: Anilo bati begvula vei bag begvuli. Rabban Gamliel falou: olha, não fui eu que fui atrás da idolatria, ela veio atrás de mim, ou seja, não é como foi explicado na Mishnah, não é que fizeram uma casa de banho para Deus Afrodite, tinha uma casa de banho e de enfeite colocaram ela aqui.
Parece dessa linguagem que se fizesse uma casa de banho como adorno, como enfeite para idolatria, ela seria proibida. Mas fala Baie que a priori isso aqui não está certo. Se fizesse uma casa de banho para idolatria, será que seria proibido? Uma avodat kohavim, uma idolatria que ela tem junto com ela, como fala? Conectado a ela, ligado à idolatria, você tem uma casa de banho ou uma guiná onde vendem frutas, nenimem shelobetová, vem nenimem betová. Eu posso ter proveito da casa de banho, eu posso comprar frutas nesse pomar que é ligado à idolatria, se eu pagar. Se eu não fizer isso como chama? Se eu não fizer isso de graça ou algo do tipo, ou seja, eu não estou tendo proveito nenhum da idolatria, eu estou pagando para entrar na casa de banho, eu estou pagando para comprar as frutas, então não tem problema. Ou seja, no caso da idolatria, mesmo que tivessem construído a casa de banho para Afrodite, a priori não teria problema. Por quê? Porque se eu paguei para entrar na casa de banho, tá ótimo. Se eu paguei para entrar na casa de banho, então não estou tendo proveito da idolatria. Então a resposta que Rabban Gamliel deu, ela foi suficiente para o cara ficar quieto e não reclamar mais. Mas a priori ela não é exata. Veni Omer, agora Rav Hama Bar Yossi fala que não, Inagnuvá, que a resposta é boa. Por quê? Porque a resposta é boa. Porque realmente, se tivessem construído a casa de banho para a idolatria, seria proibido para Rabban Gamliel tomar banho lá. Shelo betovat Gamliel que betovat acherim damei. Rabban Gamliel é alguém muito importante. O fato dele usar essa casa de banho era propaganda, digamos assim. Muita gente ia na casa de banho porque, Rabban Gamliel foi lá, eu também vou. Então, para Rabban Gamliel ir nessa casa de banho, se fosse uma casa de banho ligada à idolatria, para ele isso seria proibido. Porque seria como se ele tivesse incentivando as pessoas a irem lá. Então, por isso, a resposta de Rabban Gamliel foi uma resposta só para acalmar a pergunta do cara, mas não é uma resposta boa, porque a verdade é que mesmo que tivessem construído a casa de banho para a idolatria, não, desculpa, que mesmo que Desculpa, a resposta de Rabban Gamliel é boa, porque se tivessem construído a casa de banho para a idolatria, seria proibido para Rabban Gamliel. Rav Simi Bar Chia Rav Simi Bar Chia tem outra explicação de por que a resposta seria boa e por que não seria boa. Ele fala o seguinte: Gnuvata Meacha, qual o lado de dizer que a resposta de Rabban Gamliel não foi boa, foi uma resposta roubada só para o cara ficar quieto, de que amarlo zo medet alabi vecholam mashtunim befanea. Rabban Gamliel falou para o cara, olha, essa idolatria não é uma idolatria de verdade, porque todo mundo entra aqui e urina na frente dela, ou seja, o fato de não respeitar essa idolatria é sinal de que ela não tem o valor, o peso de uma idolatria, e por isso está permitido, por isso essa casa de banho não é proibida. Agora, a primeira opinião, a opinião de Rav Yoshaya, disse que essa resposta não é boa, por quê? É boa o suficiente para o Goi que perguntou. Ele vai ficar quieto, não vai perguntar mais, mas na Alahá não seria boa o suficiente, por quê? E daí que urinam na frente dela, uma idolatria que, Irak Befanea, o cara foi lá e cuspiu na frente da idolatria, cuspiu na estátua dele. Istin Befanea, urinou na frente da idolatria. Girerá, arrastou ela de um lado para o outro. Vezarak Baitatsual, ele jogou fezes na idolatria. Areizoi Nabetelá, essa idolatria não foi anulada, ou seja, mesmo que o cara desprezou a idolatria dele, cuspiu, jogou de um lado para o outro, jogou sujeira, lixo nela, ela não é anulada dessa maneira. Então, o Rabban Gamliel falou que o fato das pessoas urinarem na frente da idolatria da estátua de Afrodite, isso daqui anula a idolatria, e por isso não tem problema tomar banho lá, essa resposta não é boa. Certo? Essa é a opinião de Rav Yoshaya. Mas Rav Hama Bar Yossi fala que a resposta sim é boa. Veni Omer Inagnuvá, a resposta de Rabban Gamliel é sim boa, porque Atam lefishata odratach la veadar mefais la acha koshata veshata bezilzula karma. Fagmará lá, essa braita que disse que se o cara cuspiu na idolatria, fez tudo isso,
etc. A idolatria não é anulada, é quando Had uma vez o cara estava nervoso, Rata Halel, ele ficou bravo com a idolatria, cuspiu, jogou ela de um lado para o outro, jogou sujeira nela, mas depois ele se acalma, ele se acalma e faz as pazes e volta a acreditar naquela idolatria. Então, nesse caso, cuspir e esse comportamento desprezível não é suficiente para anular o nome de idolatria. Mas, no caso do Beit HaMerchatz, da casa de banho, que todo dia todo mundo entra lá dessa forma, sem roupa, na frente da idolatria, ninguém tá nem aí com ela, lá realmente é uma anulação. Por isso a resposta é sim, boa. Rava Barula Mar Gnuva Meacha. Rava Barula tem outra explicação de por quê essa resposta não é boa e porque ela sim é boa, certo? Nas duas opiniões de Rav Yoshai, que disse que a resposta de Rav Gamliel não é boa, e de Rav Hama Bar Yosef, que falou que a resposta sim é boa. Porque ela não seria boa, de que a Marley, o que Rav Gamliel falou para ele? Em Nombrim nascer Merchatz não ele Afrodite, ela nascer Afrodite não ele Merchatz. Rav Gamliel falou, olha, não é que a casa de banho é uma extensão, um louvor para Afrodite, que aí realmente seria proibido, e sim, Afrodite é um adorno, é um enfeite para a casa de banho, ela é secundária, por isso a casa de banho não é proibida e não tem problema tomar banho aqui. Assim Rav Yoshai, assim Rabban Gamliel falou. Rav Yoshai vem e diz que essa resposta não é boa, por quê? Vechi amar nascer merchat Afrodite noi maiavei. Se o merchat, se a casa de banho fosse um noi, um embelezamento, um adorno para Afrodite, também não seria proibido, certo? Mesmo que tivessem feito uma casa de banho para Deus Afrodite, a casa de banho seria permitida. Vetane, como está escrito na Braita, Almer Baitze levada Kohavim, Kozes levada Kohavim, Lo Amar Klum. Alguém que falou, essa casa é uma casa para idolatria, eu estou dedicando a minha casa particular para idolatria. Esse copo que eu tenho em casa, eu estou doando ele para idolatria, tudo isso não significa nada. Shein Ekdesh Lavodat Kohavim. Não dá para santificar alguma coisa para idolatria. Eu posso transformar algo em idolatria. Eu posso fazer um desenho de uma idolatria num copo e me curvar para isso. Mas santificar algo para idolatria, isso não existe. Diferente do Beit HaMikdash, onde eu posso santificar coisas para o Kodesh, para o Beit HaMikdash, com idolatria não funciona. Então, que Rabban Gamliel falou que se essa casa de banho tivesse sido construída para Afrodite, realmente seria proibido. Isso daqui não é certo. Fala, Rav Yoshaya. Isso daqui foi só uma resposta para o Goi ficar feliz, para o Goi aceitar. Mas a verdade é que mesmo que tivessem feito a casa de banho para a idolatria, ainda assim seria permitido, porque não dá para leakdish, não dá para santificar coisas para uma idolatria. Ve'aniomer e Rav Chama Bar Yossi falou que não. Em Nagnuvá, que a resposta é boa. Neida Itzura Ilomitzera Noimiaika. Rav Chama Bar Yossi fala que não. Rabban Gamliel, o que ele falou não foi só para o Goi ficar contente, não foi só para acalmar a pergunta do Goi, e sim foi real o que ele falou. Por quê? Tá bom que quando eu santifico uma coisa para idolatria, isso não vira idolatria e não é proibido igual a idolatria, mas de qualquer jeito é um adorno, é um enfeite para a idolatria. É algo que foi feito para embelezar a idolatria e é proibido embelezar idolatrias também. Se tem uma estátua enorme, eu não posso ir lá e amarrar no pé da estátua uma fita bonitinha para embelezar a estátua. Então, tudo que é feito para embelezar a estátua também é proibido de ter proveito disso. Por isso, se o Beit HaMerchatz, se a casa de banho tivesse sido feita realmente para Deus Afrodite, aí seria proibido, certo? A gente ficou tentando entender se Rabban Gamliel ele deu uma resposta real ou foi só uma resposta para o Goi ficar contente. Bom, temos aqui uma nova Mishnah, a gente segue em frente em breve. Escolha.